pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora do Vida Após Au Pair, que é um quadro que vai trazer toda semana histórias diferentes de brasileiros e brasileiras que fizeram o programa de Au Pair, mas decidiram ficar nos Estados Unidos, decidiram fazer o Au Pair de novo, decidiram voltar pro Brasil. Enfim, a gente vai descobrir junto. Então, se você gosta de ouvir esse tipo de história, já se inscreve aí no canal para você não perder nenhum vídeo e fiquem agora com a história de hoje. Oi gente, eu sou Carol Simone, eu sou de uma cidade bem pequenininha chamada Cambuquira, em Minas Gerais, e antes de embarcar eu morava em Campinas, São Paulo. Eu embarquei como au pair para a Holanda em janeiro de 2020. Eu tive uma boa família, eu sei que infelizmente muitas au pairs não têm a mesma sorte, mas eles são pessoas super legais e pelas famílias que eu conheço aqui, eles são uma das poucas que realmente entendem o propósito do programa, que au pair não é mãe de criança, né? Claro que eu tinha questões com eles também, mais do dia a dia, porque a rotina enche o saco até quando é a família da gente, né? Mas eu tinha muito tempo livre e várias pequenas férias pelo ano, que foi um dos motivos de eu ter gostado tanto do perfil deles, porque era o meu requisito principal. Eu cuidei de 2 meninos de 6 e 8 anos, então eles já eram mais velhos, o que pra mim também era perfeito, porque eles seriam mais independentes e eu poderia praticar o meu inglês com eles, desenvolver o meu inglês e também praticar um pouquinho do holandês, que foi o curso que eu escolhi, o curso que a família paga. Assim como toda au pair aqui na Holanda, eu ajudava também em algumas tarefas de casa, além de cuidar dos meninos. E mesmo assim, o meu schedule quase nunca chegava em 30 horas semanais, que é a regra aqui. E mesmo em período de pandemia e lockdown, eu não trabalhei tanto, isso não mudou muito. Na verdade, no lockdown mais pesado, quando estava todo mundo realmente em casa, eu trabalhava bem menos que as 30 horas. Quando eu penso na minha vida antes e depois do au pair, eu consigo ver muita mudança e muito crescimento pessoal. Eu já estava formada e até pós-graduada em estética. Já trabalhava na área há 7 anos e eu amava muito o que eu fazia. Mas nessa fase eu estava meio sem rumo, já não estava mais tão feliz com a profissão, pelo menos não do jeito que as coisas estavam. E eu decidi que era hora de fazer o que eu sempre quis, que era um intercâmbio, viajar, ter alguma experiência desse tipo. A experiência de au pair me ajudou em muita coisa. Primeiro, eu consegui desenvolver o meu inglês. Quando eu cheguei aqui, eu aprendi o básico de holandês, mais por diversão, e é sempre interessante, né, aprender uma nova língua, mas como quase todo mundo aqui fala inglês, e a minha família já tinha até morado nos Estados Unidos, os meninos já tinham tido várias au pairs e também falavam inglês super bem, eu consegui desenvolver e aprender muitas coisas novas. Eu aprendi a dizer não. Eu acho que esse foi o maior aprendizado desse ano como au pair. E parece uma coisa tão simples, mas é tão difícil colocar em prática. Eu já vinha trabalhando e desenvolvendo algumas coisas de autoconhecimento. E aqui na Holanda, aprendendo a dizer não, eu aprendi por consequência a seguir a minha vontade e não agradar os outros. Claro que sendo au pair, você mora com seus chefes, então tem que saber lidar ali com a flexibilidade, mas tem que existir uma troca. No começo, eu dizia muito sim. Sempre podia ficar um pouquinho a mais, uma horinha extra no final de semana. E no começo tá tudo muito novo, eu realmente não me importava. E depois, com o tempo, eu continuei dizendo sim, porque eu me sentia na obrigação de ajudar eles em tudo que eu pudesse, até porque eu trabalhava menos do que o normal. Mas aí eu fui me incomodando um pouquinho com os pedidos que chegavam cada vez mais. E eu aprendi que se você não colocar o seu limite, a outra pessoa não tem como saber e ela vai ficar pedindo mais de você. Se você não falar, o outro não tem como adivinhar. E também, se eles não precisavam de mim, aquelas 30 horas semanais, não queria dizer que eu tinha obrigação de dizer sim para tudo, meio que para compensar. Então eu comecei a analisar o que eu estava disposta a fazer e o que eu não estava. E comecei a dizer mais nãos. E eles super entendiam, ou pelo menos parecia que sim. E eu percebi que essa obrigação em falar sim para tudo era uma dificuldade minha que eu precisava melhorar. Eu desenvolvi a paciência, que é uma virtude. Eu tive alguns momentos bem difíceis com o mais velho e eu fui aprendendo a lidar com cada um deles porque são diferentes e cada um reage às situações de uma forma diferente. Aprendi a deixar certas coisas pra lá e não levar nada pro lado pessoal. Nada do que os outros fazem é sobre você, é sempre sobre eles mesmos. Então, para evitar estresse desnecessário, eu fui aprendendo a simplesmente deixar pra lá o que não era importante e não ficar
ficar guardando mágoa ou remoendo situações na minha cabeça. Falando assim, parece que foi tudo lindo, simples e da noite pro dia. Mas não, isso foi um processo que foi acontecendo aos pouquinhos e ao longo do tempo, e a vida foi me colocando em situações para que eu pudesse desenvolver esses aprendizados. O intercâmbio, em conjunto com o Covid, me ajudou também a soltar um pouco essa necessidade do controle, que gera uma frustração de querer que as coisas tivessem sido como eu queria que fossem. Eu aprendi que não vale a pena ficar carregando isso, até porque eu sempre acreditei que as coisas acontecem como tem que ser. E eu reforço esse pensamento quando eu lembro que a ex-au pair da minha família, ela tinha pensado em ficar mais 3 meses aqui como turista, né, junto com eles na família, e ela acabou decidindo voltar para o Brasil assim que o ano de au pair acabasse, e eu pude embarcar em janeiro. Caso ela tivesse decidido ficar, provavelmente eu não teria embarcado, porque logo depois a pandemia começou. Se eu tivesse no Brasil nesse momento de primeiro lockdown, eu ia estar muito ferrada, porque eu era autônoma, eu ia estar sem trabalho, já que estética é considerado um luxo, não é um trabalho essencial. Então, mesmo sendo psicologicamente difícil estar aqui nesse momento, eu consigo ver esse lado positivo. Eu aprendi muito, eu tinha um salário, casa, comida. Apesar de alguns momentos estressantes, né, de cuidar de criança, os meninos eram bem carinhosos, e também eu tinha essa vantagem de não trabalhar tanto como algumas das minhas amigas aqui. Além disso, eu conheci o meu namorado, foi bem no começo do meu ano de au pair, e com a pandemia a gente se aproximou muito, porque não dava pra sair, né, com as minhas amigas, pegar trem e visitar outra cidade. E como a gente morava na mesma cidade e a minha host family foi super de boa quanto a gente continuar se vendo, a gente se via todo final de semana. Passamos por muitas dúvidas e conversas se valia a pena a gente trocar o visto no final do meu intercâmbio pra eu continuar aqui. Pra ele, isso era uma decisão bem importante, e pra mim também. Afinal, eu ia estar recomeçando do zero em um país que eu não falo a língua e dependendo dele pra um visto. Se tem uma coisa que eu não gosto na vida é depender dos outros. E com isso veio mais um aprendizado, que foi ter esse diálogo aberto com ele e explicar as minhas dificuldades e medos e saber dele também os receios que ele tinha. E assim a gente conseguiu se entender, se apoiar e decidimos seguir juntos, trocamos o visto e hoje a gente mora junto. É todo um longo processo de adaptação, de aprender a língua e de autoconhecimento também, de descobrir o que eu quero fazer. Então eu comecei a usar o meu tempo livre para ajudar quem tá no processo do intercâmbio, tirando dúvidas. Fiz alguns vídeos também sobre isso. E aí, 1000 ideias, eu resolvi contar histórias. Então eu criei o Casos de Au Pair. E engraçado, eu não conhecia o seu canal, Pri. Eu não sei que mundo eu tava vivendo. Nas minhas pesquisas, procurando por histórias que eu queria contar, alguém me mandou um dos seus vídeos do Storytime e eu fiquei apaixonada, eu tô amando o canal. No meu caso, o formato é um pouquinho diferente, porque eu resolvi fazer em podcast e eu mesma conto o relato da pessoa, né, a história da au pair. Nesse meio tempo de vídeos, roteiro e podcast, eu relembrei essa paixão antiga por edição e escrita. Então eu sigo nesse caminho de descobertas e adaptação dessa nova fase. O podcast tá lá no Spotify, é gratuito para quem quiser ouvir, e eu vou disponibilizar no YouTube também. Vou pedir para a Pri deixar aí na descrição todos os links para quem quiser ouvir os casos de au pair. Eu recomendo sim o programa de au pair, e baseada apenas na minha experiência, eu dou uma nota 8. Primeiro, porque é acessível financeiramente. Ainda é um dos programas de intercâmbio mais baratos do mundo. E segundo, porque se você se organizar certinho com o Pocket Money, dá para viajar e conhecer bastante lugar. Mesmo em ano de pandemia, eu consegui conhecer 7 países. Aqui na Europa dá para fazer muita coisa de ônibus ou trem, porque é tudo muito perto. Inclusive, eu quero deixar uma dica de 2 benefícios que vale muito a pena você combinar com a host family, que é o cartão do trem Weekend Free e o cartão do museu. O cartão do trem, eles vão pagar um valor, se não me engano é 33 euros por mês, e nos finais de semana o trem para qualquer lugar da Holanda é grátis. Isso ajuda muito, porque o transporte aqui é bem caro e 30 euros não faz diferença para host family, mas para au pair faz muita. E o cartão do museu, eles pagam um valor só para o ano todo, e esse cartão te dá acesso a todos os museus da Holanda, quantas vezes você quiser, pelo ano todo. Tem sim os momentos difíceis. Eu digo que a parte mais difícil do programa é morar e trabalhar no mesmo lugar. Não é fácil. Você mora
com seus chefes. Tem dia que você tá de saco cheio, a criança desobedecendo, saudade da família, dá vontade de fazer as malas e ir embora. Mas tem os momentos bons também, momentos de carinho com as crianças. E ali no dia a dia você tá acompanhando o desenvolvimento de um ser humano. É muito interessante. E eu tive também momentos legais com os meus hosts. A minha host mom me dava várias dicas de viagem. Ela ficava mega animada quando eu falava, próximo destino é tal. Ela já se animava, me dava várias dicas. E o meu host dad dava vários conselhos da vida. Tem os momentos bons de viagens também, claro, com muito perrengue, porque para ser au pair você já tem que aceitar que isso vem junto no pacote. Mas a gente cresce, aprende a se virar sozinho no mundo e conhece muita gente, muita história. E por último, mas não menos importante, as amizades que você faz no ano de intercâmbio são pra vida. Pessoas que estavam lá te apoiando nos momentos difíceis e curtindo também os momentos bons, trocando experiências e sentimentos desse ano que é tão intenso. E isso tudo junto te faz crescer muito e eu tenho certeza que você vai se ver bem diferente do que era antes no final do seu ano de au pair. A maior dica ou conselho que eu poderia dar é: escolha bem a sua família, tenha a sua prioridade e não tenha pressa. Isso vai contribuir muito para que você tenha uma boa família e uma ótima experiência. E se mesmo assim isso não acontecer e você tiver grandes problemas com a família, não tenha medo de pedir rematch. É claro que cada caso é um caso e cada um tem seus motivos, mas peça ajuda, se apoie nas amizades que você tem aqui. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Pri, muito obrigada pelo espaço para contar um pouquinho dessa etapa da minha vida e eu espero ver todo mundo embarcando e tendo um ano incrível como au pair. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando. Aqui tem vídeo novo segunda, quarta e sexta. E depois, dependendo aí da repercussão desse quadro, talvez vai ter vídeo no domingo também. E se você quiser compartilhar a sua história em um dos quadros aqui no meu canal, é só mandar um e-mail para contato@priscilasanches.com que eu vou responder para vocês com todas as instruções explicando como que funciona para você vir aqui contar a sua história. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!